Obrigada, Shirley, pela oração. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje e eu gostaria de iniciar aqui lembrando, né? O Marcelo, eu acredito que é a primeira vez que está assistindo conosco, Não, mas não, não, não. Já tô há uns 3 dias. Algumas já vezes eu viu? falto. Ah, correto, que bom. Então, aqui nesse curso, o nosso objetivo é que durante a aula nós vamos debater, estudar sobre a história e experiência de alguma mulher nas escrituras e como que essa experiência nos aproxima de Jesus Cristo. Todas as experiências, elas têm um vínculo com o Salvador Jesus Cristo na vida dessas mulheres, e o nosso objetivo aqui é identificar que atributos nós conseguimos absorver, aprender com elas e que podemos aplicar na nossa própria vida para estar mais próximas de Jesus Cristo. Então, hoje, nós vamos estudar uma mulher hoje, tá? A história de uma mulher, eu vou compartilhar aqui com vocês. É... Deixa eu abrir aqui. Marcos. Marcos. Antes de mostrar o slide, eu gostaria que nós lêssemos. Vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ler a história dessa mulher na própria escritura. Eu vou só colocar para português aqui que eu deixei. E eu vou pedir para o Marcelo, você consegue, assim que eu compartilhar, ler para a gente? Sim, dá para Excelente. escutar claramente meu áudio? Dá sim, claramente. Então, Marcelo, eu vou pedir para nós lermos do versículo 24 ao 34. Então, você lê do 24 ao 30 e a Shirley lê do 30 ao 34, tá bom? Então, vamos ler. Que mulher foi essa? Pode começar. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que apertava. E uma certa mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se não somente tocar as suas vestes, sararei, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Shirley, Onde foi que parou? Me do perdão. 30 a 34. E logo Jesus, percebendo que saíra de si poder, voltando-se para a multidão, disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver aquela que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Muito bem. Marcelo e Shirley, como que vocês resumem essa história? O que aconteceu com esta mulher, né? Já que é uma mulher, que experiência que a gente consegue encontrar aí em Marcos 5 sobre alguma mulher, né? O que aconteceu com ela e Jesus Cristo? Qual foi a experiência? Ele percebeu que a fé da mulher era diferenciada ao estoque de todas. Ele percebeu a fé de uma mulher, né? Uma história que fala sobre a fé de uma mulher, muito bem.
E como que essa fé foi posta em prática aí? Ela fez aquilo que ela sabia o que devia ser feito, independente do que as pessoas falavam para ela. Então, as pessoas, né, que viam Jesus como intocável, falavam que não ia dar certo, que ela era inferior a ele e tudo mais, mas ela sabia o que tinha que ser feito. E ela foi lá e fez. Muito bem. E para ilustrar o que vocês falaram e que nós lemos, eu tenho um vídeo aqui que eu gostaria que vocês pudessem se atentar. Lembram-se da história bíblica da mulher que sofreu por 12 anos com uma doença debilitante? Ela exerceu grande fé no Salvador ao exclamar: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Quem tocou nas minhas vestes? Muitos de nós clamamos do fundo do coração algo semelhante às palavras dessa mulher. Se eu pudesse me esforçar espiritualmente para absorver o poder de Cristo sobre minha vida, eu saberia como lidar com esta dor angustiante. Eu saberia o que fazer e teria o poder para fazê-lo. Às vezes, realmente precisamos nos esforçar. E quando passamos por provações, às vezes isso não é algo que esteja interessado em fazer. Mas tem que se esforçar. É como jogar fora uma rede de segurança e suas próprias escolhas. É como desistir da confiança que tem em si mesmo e do que a sua mente talvez te diga para fazer, para colocar tudo nas mãos do Pai Celestial. Mas, sinceramente, essas são as mãos mais seguras onde eu poderia colocar a minha fé. Esses tempos turbulentos foram previstos pelo Salvador. Contudo, jamais foi intenção de nosso Pai Celestial que lidássemos com o emaranhado de problemas pessoais e questões sociais sozinhos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para nos ajudar. E seu Filho Jesus Cristo deu sua vida por nós e o fez para que tivéssemos acesso ao poder divino. Poder suficiente para lidarmos com os fardos, os obstáculos e as tentações de nossos dias. Isso nos dá o estímulo para continuar em frente, sabendo que não estamos sozinhos nesta vida, mas que temos essa ajuda todos os dias. Se quero ser capaz de crescer espiritualmente, eu preciso fazer coisas espirituais. Preciso aprender a buscar o Pai Celestial e me conectar com Ele. Começamos ao aprender sobre Ele. Quando investimos tempo para aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, escolhemos ter fé nele. O Senhor guia minha vida por meio de muita revelação pessoal. E, frequentemente, obtenho muita revelação ao ler as Escrituras e orar. Revelação e oração são meu porto seguro, especialmente quando eu estou só. Elas me ajudam a compreender o que eu preciso fazer. A fé em Jesus Cristo nos impele a fazer coisas que sem essa fé não faríamos. A fé que nos motiva a agir permite que tenhamos mais acesso a seu poder. Eu sabia que se apenas tocasse suas vestes, eu seria curada. Filha, tua fé te salvou. Essa mulher fiel e centrada precisou se esforçar ao máximo para ser capaz de acessar o poder do Salvador. Ao nos esforçarmos espiritualmente, além de qualquer coisa que já tenhamos feito, seremos guiados pelo Espírito Santo para saber exatamente o que fazer.
Tá no mudo. Ô, tô no mudo aqui, hein, pessoal, falando com vocês. Foi mal. Mas, Marcelo, você consegue identificar qual foi o problema que essa mulher enfrentava? Era de que natureza esse problema? Desculpa. Você notou que Uma, era essa uma, mulher. Oi? desculpa. A mulher, ela sofria com uma hemorragia há 12 anos. Ela acreditava que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aí, Correto. com toda a fé que ela tinha, ao tocar, Jesus percebeu e imediatamente chegou a ela, Muito perguntando bem. que a sua fé tinha a curado. Isso demonstra que a nossa fé é muito importante. Muito importante nós ter toda a convicção que, independente de qualquer circunstância, se nós tivermos fé, nós podemos suportar e que Deus está reservando algo maravilhoso para todos nós. Excelente. E, e o que impressiona a respeito dessa mulher que ela fez para ter acesso ao poder do Salvador? Porque era fácil naquela época, né, ter acesso ao poder do Salvador, ela ter um momento talvez particular com Jesus Cristo. Vocês acham que era fácil ela ter isso? O que Assim, impressiona? Pode falar, Shirley. desculpa. Assim, não era fácil porque viam, né, Jesus Cristo como intocável, às vezes muito como mais como uma celebridade, como digamos assim, um missionário ou mestre. Então, ao redor dele sempre tinham muitas pessoas. E tinham pessoas que se achavam mais importantes que outras e que, no ver delas, mereciam estar mais perto do que outras pessoas. Por isso que muitas falavam que ela, por estar naquela situação, não conseguiria falar com Jesus Cristo. Mas o impressionante é que ela foi lá e enfrentou os comentários, enfrentou a própria multidão, porque ela teve, né, que mesmo, acho que ela se arrastou, né, não sei, para chegar até ele, ela foi, né, se arrastando para pelo menos tocar nele. E quando as pessoas falavam que ela não ia conseguir ter um momento com ele, ela não pensava em só conversar ou falar tudo que ela estava pensando, tudo que ela estava passando. Mas ela já pensava que só dela tocar, ela já teria o poder, já teria a cura. Não precisaria ter um momento a sós, uma longa conversa, um encontro. Não, só de tocar. E ela foi firme nisso até o fim. E isso é impressionante, né, Shirley? Sobre ela não ter desistido, também me impressiona que diante de estar sofrendo por um problema de saúde durante 12 anos, facilmente para um ser humano, para qualquer pessoa, facilmente e é até compreensível se ela desistisse, né, de acreditar, de ter fé, de exercer fé, de fazer qualquer esforço. Ela já estava ali há 12 anos sofrendo. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo e tentando de tudo diante de um problema que, por vezes, perdemos até as esperanças e não conseguimos encontrar nenhuma outra saída. E a única saída que se acredita é
o poder de Jesus Cristo. Mas, às vezes, diante, né, do tempo da nossa provação, diante da dor, do sofrimento, do comentário das pessoas, a gente tende a desistir de tentar buscá-lo. E aí eu pergunto para vocês, de acordo com o vídeo que nós vimos, como que, assim como a mulher que foi curada por conta do fluxo de sangue, assim como ela, de que maneira hoje em dia as pessoas podem usar Jesus Cristo em suas provações? De que maneira? A gente tem que procurar a veste dele, literalmente? De que maneira? O vídeo deu algumas dicas, né? Que dicas vocês conseguiram pegar lá dos comentários daqueles irmãos? Acho que tanto para nos guiar pelo caminho que nós devemos ir, para nos fortalecer, para nós nos mantermos nesse caminho que não é fácil. Às vezes nós temos os nossos comentários, assim como essa mulher teve os comentários ruins, às vezes nós também temos esses comentários ruins. E a nossa própria multidão também, que nos impede, às vezes, de continuar nesse caminho. E, assim como ela, também precisamos da cura. Às vezes, nós nos culpamos muito por muitas coisas e é necessário que Jesus Cristo nos cure, para que possamos também nos perdoar. Excelente, Shirley. E hoje em dia, lá no vídeo, né, fala de... ressalta, né, que as pessoas passam por diversos problemas, né? Ele mostra lá algumas cenas que fala sobre isso, mas ele foca de que nós não devemos desistir de buscar Jesus Cristo e que em muitos problemas que nós vamos ter, em alguns problemas, apenas a confiança sobre colocar esse problema nas mãos do Senhor vai ser a única solução. E aí ele fala sobre buscar, né? O como que as pessoas hoje em dia podem buscar o Salvador Jesus Cristo para resolver um problema. E eu pergunto para vocês, como que hoje nós podemos buscar Jesus Cristo para resolver um problema? Aquela mulher, ela enfrentou uma multidão ali. Como a Shirley falou, a gente pode ter figurativamente multidões que nos impedem de estar próximos de Jesus Cristo. O que no dia a dia de vocês, na prática, hoje em dia, vocês fazem para buscar o Salvador para os problemas que vocês enfrentam? O que nós podemos fazer? Acho que, antes de tudo, conhecer mais ele, para saber de que forma ele pode nos ajudar. Orando também, pedindo auxílio, lendo as escrituras e indo ao templo. Muito bom. Então, lendo as Escrituras, indo ao templo, conhecendo Jesus Cristo. E aí eu faço o convite para todos nós refletirmos. Será que hoje, diariamente, eu tenho um tempo para buscar o Senhor
naquilo que eu preciso de ajuda? Será que eu tenho confiado de que Ele é a fonte de cura e resolução para os meus problemas? Ou será que talvez eu esteja um pouco impaciente com o tempo que eu estou enfrentando tal provação? Estou um pouco desesperançosa e um pouco desacreditado sobre que Jesus Cristo pode me curar? Então pensem, o que eu tenho feito hoje, todos os dias, para ter acesso ao poder de cura do Salvador? E assim como a mulher do fluxo de sangue, fez uma coisa muito simples, mas foi um comportamento de símbolo da fé dela. Assim é conosco. Os comportamentos simples vão nos trazer a cura. Ler as escrituras, buscar revelação, ir ao templo. Essas coisas são fontes de nos estarmos próximos de Jesus Cristo, e tenho certeza de que através dessas pequenas coisas nós vamos receber a cura e solução para os nossos problemas. Então, eu trouxe algumas frases aqui, né? É que eu gostaria que nós pudéssemos comentar. Leiam essas frases e escolham uma, tanto o Marcelo quanto a Shirley, escolham uma dessas frases para vocês compartilharem o que chama a atenção de vocês nessa frase que vocês escolheram. Tá? Então, vou dar aí 15 segundinhos para vocês escolherem uma frase e pensarem no que significa esta frase, né? E depois nós vamos compartilhar aqui. Então, vamos lá. Marcelo, começando por você. Eu fico com a paciência, certo? Ser paciente é fundamental. A cura nem sempre acontece no nosso tempo. A paciência nos permite a manter a fé e a esperança, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Então, eu acho que a paciência é essencial para nós, para se concretizar o que nós desejamos que Deus faça na nossa vida. É o que eu sei. Atualmente, a minha oração é de pedir coisas para Deus e apenas sabedoria. É como os deuses me pediam, né? Que nos conceda sabedoria para lidar com qualquer circunstância e prosseguir fazendo escolhas corretas. Obrigada, Marcelo. Paciência. A mulher, né, esperou 12 anos, né? Mas isso foi essencial para a cura dela. E pode vir de maneiras inesperadas, né? Se a gente tiver paciência. Muito bem. Shirley? Eu escolhi a frase que diz assim: a humildade é um elemento importante para a cura. E eu acho que é o pontapé inicial para a pessoa se curar ou receber, né, a cura por algum meio. Porque se ela diz que não precisa de ajuda, não vai ter ajuda, porque ela não vai deixar. E lendo essa frase, eu lembrei muito da minha avó, que infelizmente já faleceu, mas quando ela ficou doente, ela teve um AVC. No primeiro momento, o plano de saúde dela ofereceu e designou fisioterapeutas para auxiliar ela, né, a recuperação. Só que ela simplesmente não quis. Ela não tinha força para nada. Mas para bater e xingar os fisioterapeutas, ela fazia muito. Então, ela ficou conhecida, né, no plano de saúde dela, e ninguém mais quis atender ela. Ela não queria, não quis mais. E ela não conseguiu se recuperar até o fim da vida. Então,
É justamente isso. Qualquer pessoa, em qualquer situação, seja uma doença espiritual, seja uma doença física também, se ela colocar na cabeça que ela não está doente ou que ela não precisa, ela não vai ter essa ajuda. Muito obrigada, Shirley. É, a humildade, né? Então, aquela mulher, ela poderia ter, ela poderia ter tido um comportamento bastante diferente, né? Ela poderia exigir das pessoas que dessem espaço para ela estar com Jesus Cristo, ela poderia exigir do próprio Pai Celestial uma cura imediata, ela poderia reclamar, ela poderia ter um comportamento totalmente diferente que não tem a ver com a humildade. Ela poderia condicionar a fé dela de que a cura só viria se ela tivesse uma experiência um pouco mais prolongada com Jesus Cristo. Foi um toque, né, nas vestes. Então, mas ela não condicionou nada disso, né? Fez com muita humildade diante da multidão, ela acreditou de que se tocasse nas vestes dele, essa experiência curta, mas verdadeira com Jesus Cristo seria a fonte da cura dela. Então, humildade, humildade, tá? Tem outras frases aqui, né, Marcelo, Shirley, mas uma que me chama muita atenção, dentre as que vocês comentaram também, a cura é um processo pessoal. Então, nós obtemos muita ajuda, né, através de pessoas para muita coisa na vida. Mas saber aquilo que realmente só Jesus Cristo pode nos ajudar é muito pessoal. E a experiência com Jesus Cristo, ela é individual. E eu testifico a vocês que se existe algo na sua vida que precisa pessoalmente do toque do Salvador, é totalmente possível, porque o Salvador, ele olha a pessoa, o individual. Diante de uma multidão, ele ofereceu uma cura pessoalmente àquela mulher. E a irmã Biga, né, tem um artigo que ele comenta um pouco sobre a orla, né, das vestes do Salvador, que foi onde ela tocou. Essa orla, ela é um pendão de franjas, né? A imagem está bem, bem simbólica aí, né? Então, esses pendões de franjas, eles eram amarrados nesses cordões azuis. E eles tinham um significado. O significado desses pendões, desse cordão azul, era o céu. E esse ato dela estender a mão para tocar o pendão, né? A orla das vestes do Salvador, era uma representação da busca pelo poder celestial. Então, de novo, dentro dessa experiência, até no simbolismo da roupa, mostra que a nossa cura ela vem de uma busca, tá? E aí nós até comentamos, né, o que nós podemos fazer para buscar o Salvador. A nossa cura não virá sem a busca, tá? Não virá se nós não buscarmos o poder celestial do Salvador. E eu gostaria de pedir para a Shirley ler para nós o que a irmã Bigan ela fala também sobre cura. Será que Jesus Cristo ele nos cura somente das nossas doenças físicas? Ou existe algum outro poder de cura do Salvador Jesus Cristo? Shirley, você pode ler desde o trecho que está em marrom até a parte branca, por favor? Assim, todos cometemos erros. Assim, está em nossa natureza sentir culpa, humilhação e sofrimento, que não podemos curar sozinhos. É nesse momento que o poder curador da expiação irá ajudar-nos. Ao estudarem de várias maneiras a vida e os ensinamentos de Cristo, sua fé nele aumentará. Vocês saberão que ele os ama individualmente e os entende perfeitamente.
Não importa qual seja nosso sofrimento, Jesus Cristo é a fonte da cura. Aqueles que passaram por quaisquer tipos de maus tratos, perda devastadora, doenças crônicas ou aflições debilitantes, acusações falsas, perseguição cruel ou dano espiritual devido ao pecado ou a desentendimentos, podem ser todos curados pelo Redentor do mundo. No entanto, ele não vai entrar sem ser convidado. Precisamos nos achegar a ele e permitir que ele realize seus milagres. Muito obrigada, Shirley. Então, de acordo com a irmã Biga, quais são as outras necessidades que a humanidade tem de cura? Quais são as outras necessidades que nós temos de cura? E essa realmente só o Salvador pode nos ajudar. A cura de nosso espírito, é claro. A cura do nosso espírito. O nosso espírito, ele sofre danos, né? Ela fala aí, ó, danos espirituais por conta de desentendimentos, de traumas, pecados, maus tratos, perdas, doenças crônicas. Então, às vezes, o nosso espírito sofre de aflições debilitantes. Porém, Cristo é o único, através de sua inspiração, que pode curar o nosso espírito. Aquilo que a justiça, né, cobra diante do pecador, né, Jesus Cristo pode oferecer cura para aquilo. Então, lembrem-se, né, que o Senhor não deseja que nós sintamos culpa, humilhação e sofrimento por nossos erros, pecados e traumas para sempre. Agora, Ele não vai nos curar sem nossa permissão e convite. Então, o meu apelo, né, para todos nós é que nós permitamos que Ele realize milagres em nosso espírito. E aí eu pergunto para vocês: vocês já sentiram, através de uma experiência pessoal ou até através de uma experiência de alguém próximo a vocês já sentiram o poder curador de Jesus Cristo ao pecador, por exemplo? Já tiveram a experiência de sentir esse poder curador de Jesus Cristo? Ou de testemunhar isso com alguém próximo? Eu já senti isso, né, na minha vida, né? Então, quando eu era mais jovem, né, na época, assim, da minha adolescência, eu achava que eu tinha muitos defeitos, né? E aí, alguns desses defeitos eu sabia que ofendia a minha família e ofendia também o Senhor. E eu fazia assim metas eu tinha muito desejo de me tornar uma pessoa diferente daquilo. E eu fazia algumas metas, só que por vezes eu falhava. Então eu sentia que eu nunca ia conseguir superar aquela minha fraqueza, né? E eu me sentia muito indigna por conta daquela fraqueza. E eu dizia, Senhor, eu não posso ser uma discípula de Jesus Cristo ou servir a Ti diante de uma fraqueza que eu já sei que eu tenho
eu traço planos e eu não consigo cumprir esses planos, né? E eu acho que a culpa é minha. Então, eu me culpava muito diante de uma fraqueza, né? E eu lembro que um dia essa fraqueza fazia com que até o meu amor próprio diminuísse. Então, eu sentia sentimentos ruins sobre mim mesma, né? E aí eu lembro que uma certa noite eu orei ao Senhor, pedindo que, na verdade, eu acho que eu nem pedi, eu apenas compartilhei na minha oração o sentimento que eu sentia de muita humilhação, muita aflição pela minha fraqueza, por estar ofendendo a Deus e Jesus Cristo. Então, eu lembro dessa oração, né? E quase que no mesmo dia, né, ali quase que imediatamente, eu senti logo após essa oração uma paz e uma escritura que me lembrava de que aquilo que hoje era fraco, se eu confiasse em Jesus Cristo, se tornaria forte. E assim como a mulher, né, do fluxo de sangue que esperou 12 anos para ser curada, a minha fraqueza, a minha aflição ali, né, ela não foi, eu não consegui torná-la forte imediatamente, inclusive após a oração. Mas o Senhor me mostrou que eu deveria continuar na busca, me esforçando e me aproximando dele, que ele, através de um processo muito pessoal e que me exigiria paciência, eu conseguiria me tornar uma pessoa diferente. Então, hoje, né, depois de muitos anos, aquilo que, da minha característica, né, da minha personalidade, do meu comportamento, que eu achava que na época eu nunca ia conseguir ser diferente daquilo, hoje ele já não existe mais, né? Então eu sou uma pessoa melhor e eu atribuo totalmente isso à expiação de Jesus Cristo, porque ele me ajudou a superar algo que por mim mesma eu não tinha nem paciência mais para tentar, né? E a minha natureza era totalmente contrária a, a, ao progresso, né? Eu estava ali, errando, 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 mas através de Jesus Cristo eu recebi uma cura para um problema espiritual. E eu sou muito grata a Jesus Cristo por conta disso, né? E com essa experiência, né, e essa escritura, o que eu quero trazer também de simbolismo, além da busca, né, da mulher que pegou lá na barra, na orla das vestes de Jesus Cristo, é que existe o toque, né? Então ela tocou. Esse toque, ele vai nos trazer paz. Então, a situação de estar com o Salvador é o que vai nos ajudar a obter cura, a nos sentir completo e nos dar paz. E esse toque, ele significa relacionamento, né? Então, pensem, o que na minha vida, ou na vida de alguém que eu conheço, que está precisando da ajuda de Jesus Cristo, o que tem sido o toque? O que tem sido o relacionamento tão necessário para trazer a cura, para trazer o sentimento de estou completo, para nos dar paz? Então, eu termino esta aula de hoje compartilhando meu testemunho e reafirmando: se existe algo nas nossas vidas que precisa da ajuda de Jesus Cristo, apenas toque nele, pela fé. E esse toque é um relacionamento. Escolham todo dia ter uma experiência de relacionamento com Jesus Cristo, pela fé. E tendo paciência, confiando, tendo fé, vocês obterão aquilo que é necessário, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Ele é a cura para as nossas aflições. Ele é a fonte e solução para os nossos problemas. E é esta aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.